Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zandomênico. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida sexual, né? Dos relacionamentos, daquela química, aquela coisa gostosa. Quem está aqui comigo hoje é a sexóloga, palestrante, comunicadora. Que mais, Sibeli? Ai, sou tudo. Tudo que você quiser que eu seja, hoje serei para você, Ju. Ai, que maravilha, é assim que eu gosto. Ah, eu sou dessas. Tá Se certo. é para entrar, entra com tudo. Entra com tudo. Se der medo, vai com medo mesmo. É. Mas aqui é só prazer. E no final, um orgasmo delicioso, diga-se de passagem. É, com certeza. Já que vamos falar de vida sexual, vamos falar de sexualidade, vamos falar de sexo, de dar uma apimentada na relação. E olha só, eu vou te dizer que esse gatinho veio para me dar sorte. Eu sou uma bruxa, né? Minhas filhas dizem que eu sou bruxa, muitas pessoas dizem que eu sou uma bruxinha do bem, e eu posso dizer que eu sou uma bruxinha mesmo, e toda bruxa tem que ter um gato. Tem um gato preto ainda. Eu tenho um gato alemão, um loiro de olhos azuis. O meu gato é esse. Meu sorte. Mas eu já tive felinos, sim, as minhas gatinhas. Já tive um gato todo branco, mas dizem que bruxa tem que ter um gato preto. Olha aqui, ó. Ó, é teu? É meu. Outra bruxinha é o aqui, noturno. ó. Outra bruxinha. É noturno? Noturno o nome dele. E ele gostou de mim, tá? Porque ele tá me rodeando o tempo inteiro. Quando eu cheguei aqui, ele ficou me lambendo, quis pular para o meu colo. E achei muito gostoso essa recepção calorosa do gatinho, porque os gatos, eles têm uma espiritualidade bem aflorada. E os gatos, eles sabem quando as pessoas são ou não do bem. Sim. Então, lógico que ele não iria lamber os pés de uma pessoa ruim. Então, ele acertou em cheio, uma bruxinha do bem. Olha só, noturno, que gostoso. Lindinho. Gosta de um carinho, Esse né? gosta. E ele participa bastante das entrevistas aqui. Participa? Aham. Eu acho que é o teu amuleto da sorte, deve né? ser, deve ser. né? Deve ser. E aí, Ju, me conta, o que que tu queres saber dentro da sexualidade? Vamos lá. Eu queria que tu explicasse pra gente o que é uma pessoa assexuada. Bom, o que é uma pessoa assexuada? É uma pessoa, muitas pessoas se consideram assexuadas, né? Mas não necessariamente são. Tem muitas que se tornam assexuadas com o passar do tempo. Assexuadas são as pessoas que elas não gostam de fazer sexo, tá? Elas não gostam de fazer sexo. Elas não sentem atração nenhuma. Não sentem. Não sentem por nada, nem por homem, nem por mulher. Por gênero nenhum. Mas elas São amam a assexuadas. pessoa. Com certeza, rola sentimento, mas não quer dizer que tenha que ter vontade de fazer sexo com a pessoa. E tem muitas pessoas assexuadas por aí, hein, Ju? E não sabem que são assexuadas Muitas também. não sabem, muitas descobrem com o passar do tempo. E aí vem o sofrimento. Então, já que a gente vai abranger e falar sobre sexualidade, do sexo em si, da vida sexual das pessoas, eu acho muito importante a gente destacar que a sexualidade, ela faz parte da nossa vida, em tudo, em todos os aspectos, tá? Já começa desde a formação, a nossa concepção no ventre da mãe. Então, a forma como nós fomos geradas. Por exemplo, quantas mulheres a gente conhece que elas são estupradas pelo próprio marido? A mulher, quando ela não quer fazer sexo, e muitas não sabem dizer não, ou sabem, mas não querem dizer não, para não incomodar ou não tirar a paz do seu parceiro, o que é um ledo engano, porque quando eu não estou afim, eu sempre digo que a base do relacionamento é 50% diálogo, 50% sexo. O sexo fatidicamente irá acabar. Um dia irá acabar. Então aproveitem enquanto ainda tem aquela química, aquele tesão, a paixão, a vontade de fazer sexo e condições físicas, psicológicas e emocionais de fazer sexo. Porque tudo já começa lá na concepção, a forma como nós fomos concebidas. Muitas pessoas são concebidas através de um estupro, de um sexo sem vontade. E eu sempre digo, Ju,
que eu, enquanto sexóloga, é lógico, eu tenho que ser sempre imparcial. Sim. Mesmo que às vezes seja uma imparcialidade hipócrita, mas tenho que ser imparcial, correto? A gente que é figura pública, nós nos tornamos figuras públicas, então a gente não pode expressar toda a nossa opinião, porque a gente muitas vezes é detonada na internet. Então eu procuro, para não me incomodar. Mal interpretado, né? Então eu prefiro expressar o meu conhecimento, falar e passar o meu conhecimento, expressar a minha opinião em entrevistas, que eu acho que dá muito mais resultado e as pessoas, elas são menos agressivas. Sim. Porque hoje na internet todo mundo é rei. Todo mundo atira pedra. Parece, né? Terra sem lei, né? Todo mundo é lindo, todo mundo, as famílias são comerciais de margarina, é tudo maravilhoso, todo relacionamento é bom, não existe tristeza, não existe doença, não existe pobreza, não existe conflito. Parece que é só coisa boa, mas a vida real é diferente. Então, na vida real é o que nós vamos falar hoje, sobre a vida sexual ou sobre a sexualidade das pessoas como um todo. Então, já começa na concepção, a forma como nós fomos concebidas. Foi de uma forma amorosa? Foi através de um estupro? Foi de um sexo sem vontade? Porque fazer sexo sem vontade é um estupro. Sim. A pessoa que não sabe dizer não, ela tem que aprender a dizer não. Porque, inclusive os pais, porque quando nós educamos nossos filhos e os primeiros anos de vida, que a autoestima é construída e nós não conseguimos dizer os nãos, as crianças crescem sem saber lidar com os nãos da vida. Então, vão ser crianças, adolescentes, jovens e adultos inseguros, Sim. Imaturos, porque a vida inteira só tiveram sim. Eles não sabem receber um não. E aí não saberão lidar jamais com as frustrações ao receberem um não. Então, quando eu digo que tudo é sexualidade, começa lá. Nasceu o filho, o bebê nasceu. Quando nasce e que no hospital mesmo a gente já dá o peito para a criança amamentar, quando a criança se alimenta, que ela está sugando, ali ela está se alimentando. O que ela está tendo ao se alimentar? Quando a gente come uma comida boa, o que a gente sente? Prazer. Prazer. Então, tudo é sexualidade. E eu não estou falando do prazer sexual, eu estou falando do prazer como um todo, né? Não aqui dizendo que é um prazer sexual. Não, o prazer sexual vai vindo com o passar dos anos e que a gente vai desenvolvendo. Então eu acho que é importante a gente começar a nossa fala disso, porque fazer sexo é ótimo. Agora, com amor é melhor ainda. É melhor ainda, né? É melhor ainda. Porque é tão triste, às vezes, você tem que fazer uma coisa obrigado, né? Eu não faço. Mas como tu falaste, muitas mulheres, mas aí é que tá. O que precisa, Cibele, para eu aprender a dizer não? Primeiramente, eu recomendo diálogo. Diálogo é fundamental. Diálogo é a base de tudo. Mas quando eu falo diálogo, não é discutir DR, é discutir relação, fazer uma DR. Porque discutir relação, primeiro que mulher nem sabe. Homem sabe discutir relação, mas não gosta. Porque quando ele toma a iniciativa de discutir relação, a mulher já amarela e diz assim, meu Deus, será que ele descobriu meu boleto do cartão de crédito? Será que descobriu a fatura? Será que descobriu aqueles pares de calçados que eu comprei na liquidação que estão tudo escondido no armário? Será que descobriu tal coisa? É mais fútil, e a mulher, ela não que seja, a mulher não é que ela seja total fútil, mas geralmente ela se preocupa primeiro com as futilidades. Entendi. Ou muitas preocupam, será que ele quer se separar? Será que ele arrumou outra? Já vem o negativo, tá vendo? Olha o lado negativo. E muitas vezes por conta da educação que ela teve em casa, que a pessoa teve em casa, porque tá tudo muito ligado, é uma forma sistêmica. E a sexualidade, quando a gente estuda de uma forma sistêmica, a gente já começa lá desde da nossa ancestralidade, dos nossos tataravós, bisavós, avós. Então olha quanta sobrecarga eles trouxeram até aqui e que a gente carrega e que não é nosso. Sim. E que não é nosso. Por exemplo, eu lembro da minha avó materna, que já partiu há muitos anos, ela partiu para o mundo espiritual em 1998. Eu lembro que a minha avó Martinha, querida,
E eu conversava muito com ela, eu sempre gostei desse lado da sexualidade, da sensualidade, esse lado da sedução, mas lógico, esse lado da erotização é boa entre quatro paredes, mas isso não quer dizer que a gente tem que incentivar as crianças ao erotismo, muito pelo contrário. A gente tem que colocar roupas de criança em criança. Não roupas de adulto. Eu quero que as meninas estão se vestindo. Tem hoje fabricantes de calçados até sapatinhos com salto para criança. Sim, eu já vi isso aí. Gente, é um absurdo isso. Estão adultizando, né? Estão querendo transformar a criança em adulto antes do tempo. As crianças não têm mais aquela vontade de brincar, de tudo. Então, a criança precisa das brincadeiras de grupo para aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com os coleguinhas na escola, socializar. Então, tudo isso faz parte da sexualidade. Para chegar lá na frente e quando chegar na sua vida sexual, ter uma vida sexual saudável, onde eu aprenda a dizer não quando eu não sinto vontade, quando eu não quero fazer sexo. Aceitar o não, e que aprende a aceitar o não, principalmente. Porque se eu sei dizer não, eu tenho que aceitar o não também. Sim. Não é mesmo? Então, eu acho que tudo está ligado dentro da área da sexualidade. E o sexo é delicioso. Fazer sexo por fazer, olha, tem aquele momento tipo da rapidinha, vamos dar uma, foi bom? E tudo certo. Jamais pergunte, foi bom para você? Não existe coisa mais broxante para o homem ou para a mulher que diga. E geralmente isso é muito do homem. Por quê? Porque ele já vem com uma autoestima baixa, que não foi bem construída lá atrás na infância e que ele foi educado para ser o macho, o alfa, o garanhão, o pegador, nada disso. Eduque seus filhos para que ele seja um homem respeitador, que ele respeite as meninas e os meninos, independente de gênero, que respeite pessoas. E é disso que o mundo precisa, de pessoas que respeitem pessoas, porque a falta de respeito hoje é que está acontecendo aí coisas absurdas, né? A violência doméstica que está inserida na maioria dos lares, e não são só os brasileiros, isso é mundial. É por isso que já faz muitos anos que eu, enquanto palestrante, emprego o apitaço, que é uma dinâmica que usa o apito, que inclusive a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela considerou o apito em 2016, ela nomeou um apito como objeto de defesa da mulher. Ai, que legal. Olha só, e desde 2008 que eu conheci a história do apitaço, que surgiu lá em Recife, em Pernambuco, numa periferia, onde uma mulher brutalmente era agredida pelo seu parceiro, que costumava chegar em casa todos os dias praticamente alcoolizado, e foi numa dessas discussões, num desses espancamentos dela, que ela avistou um apito debaixo da cadeira, era um brinquedo do filho, ela levou a boca e começou a apitar pedindo socorro. E as vizinhas escutaram aquele apito insistentemente e disseram, ué, o que está acontecendo? E começaram a bater na porta da amiga, a amiga não abria, e aí elas arrombaram a porta e perceberam que o parceiro da amiga estava espancando de uma tal forma que ela já estava toda machucada e sanguentada no chão. E ela estava deitada, apitando, pedindo socorro. Então elas perceberam, através daquele movimento ali, daquela ação da amiga, que foi involuntário, né? Daquele pedido de socorro, que algo poderia ser feito, porque naquele bairro, na periferia de Recife, a maioria das mulheres eram agredidas brutalmente. Elas sofriam qualquer tipo de violência, todo e qualquer tipo. Como ainda é hoje, porém, com o apitaço, como elas perceberam que aquele movimento que a amiga fez, aquela ação... Deu certo, né? Que deu tanto certo, e se elas salvaram uma, que elas poderiam salvar as outras. E aí todas elas passaram a usar um apito no pescoço. Então hoje nas minhas palestras, todas as mulheres, elas recebem um apito. Então, quem já conhece a história do apitaço, que é a corrente do bem, eu digo que é a corrente do apitaço, hoje esse grupo da periferia em Recife, elas criaram uma ONG que é reconhecida mundialmente, se chama Ação Cidadania, Cidadania Feminina, e elas que foi quem tiveram a ideia do apitaço, estou plagiando a ideia delas, mas que funcionem muito, e eu tenho relatos de mulheres que foram salvas de tentativas de estupro, de assalto, de agressão, de violência
física, moral, psicológica dentro da sua própria casa. Ou seja, quando tu ouvires alguém apitar, pega o teu apito e começa a apitar também. Daí a outra ouve e assim vai. É uma corrente, todas começam a apitar simultaneamente. E lá em Recife, que geralmente tinha em torno de 45 a 65 boletins de ocorrência por mês de violência doméstica, naquela época, antes do apitaço, a partir da doação cidadania, do Cidadania Feminina, a partir deste movimento, quando elas começaram a usar um apito no pescoço, os homens começaram a recuar. Opa, o que está acontecendo aí? Mas e aí, certo. hoje, deu tanto certo que existem, por mês, na mesma DPCAM, uma delegacia especializada da mulher lá no bairro, que hoje existem em torno de 1 a 2 boletins de ocorrência por tentativa de violência doméstica. Ou seja, o apitaço funciona quando bem utilizado. Então, por que eu estou falando disso? Porque a violência ela está inserida no contexto da sexualidade também. Então, ou ele foi criado daquele jeito, né? Exatamente. Se a gente for falar sobre um assunto muito amplo, muito complexo, que se a gente for entrar aqui na pedofilia, nas perversões sexuais, olha, vai ter programa aí para um mês, tá? Porque tem muitas coisas a serem pontuadas. Mas hoje, como a gente está falando de relacionamento, de sexo no relacionamento, vamos falar um pouquinho de sexo na pandemia? Pois é, e aí? E aí, essa pandemia, como é que vocês estão? Bom, acendeu ou não? Acendeu. Bom, para muitos casais tiveram que se ressignificar. Muitos casais se ressignificaram nessa pandemia. Acredito que e ainda sim, estão. Porque muitos casais, eles tinham uma rotina de não estarem juntos no dia a dia. Geralmente é a mulher que pega o filho na escola, que leva o filho para a escola, que ela faz as coisas, que né? A mulher ela é multifunções, atarefada. Né? Faz várias funções. Ai, demais, até demais da conta e culpa nossa, porque bem feito para nós, porque a gente quis, eu dou conta, eu faço, eu aconteço. Esquecemos que trabalhando fora nós continuaríamos sendo a esposa, a dona de casa, a mãe, a filha, né? Tem que dividir um pouco. Tem que dividir um pouco para cada um, tem que fracionar essas atenções aí. Meio de uma certa forma, foi muito bom porque a mulher ela tem conquistado espaços incríveis. Sim. A mulher hoje ela é já julgada pelo próprio fato de ter nascido mulher. Né? Nós já sofremos por isso. Um preconceito muito grande. Então, o que faz isso acontecer? A péssima educação dos homens. Ah, mas quer dizer que a culpa é dos homens? Não, a culpa é da educação. E educação sexual começa em casa. Os pais é que educam seus filhos. Mas, e aí eu te pergunto, Juliana, como que tu vais educar a tua filha se tu não teve educação sexual com os teus pais? Verdade, ninguém me ensinou. Exatamente. O que tu aprendeste foi sozinha, com teu parceiro, através de revistas ou internet. Hoje nós ainda temos internet, mas antigamente nós não tínhamos. Então, eu sempre fui muito autodidata no meu início. Trabalho com sexualidade há mais de 25 anos, já fiz bodas de prata. Então, quer dizer que hoje eu tenho 53 anos de idade, posso dizer com muito orgulho, não tenho vergonha, nem medo. Aliás, eu acho uma bobeira isso da mulher esconder a idade. Acho desnecessário, mas respeito a opinião de cada um e tá tudo certo. Eu escondo a minha às vezes, dependendo da situação. Gente, eu falo, tenho 53, completei dia 4 de julho, sou nascida em 4 de julho de 1968, com muito orgulho e vou dizer que sou muito grata aos meus ancestrais, principalmente as minhas ancestrais, porque eu venho de uma família de mulheres fortes, de mulheres que criaram seus filhos sozinhas, sem uma figura paterna ao seu lado. Eu tive o meu pai, né, que já partiu há 7 anos, infelizmente, e partiu para o mundo espiritual, ele faleceu, e perdi a minha mãe o ano passado para o câncer, infelizmente. Então foram 2 perdas muito grandes na minha vida que eu estou ainda com muita terapia tentando lidar com essas perdas. Não é fácil aceitar, né? Aceitar eu já aceitei e agradeço a Deus porque hoje eu tenho um entendimento que todo mundo está aqui de passagem e todo mundo tem uma missão a cumprir. Meus pais já cumpriram a missão deles, deixaram um legado bem bacana e uma das coisas que eu aprendi com meu pai, quem rouba 1 centavo rouba 1 milhão. Sim, então não mexa no que não é seu,
E a minha mãe sempre disse, faça para o outro aquilo que você quer que o outro faça para você. Então, os dois deixaram um legado muito bacana. Ensinaram coisas boas para a família, tanto para mim quanto para minha irmã, para as netas, porque eu venho de uma família de mulheres, a minha mãe teve 2 filhas, a minha irmã tem 2 e eu tenho 2. E aí a minha filha mais velha me presenteou com meu netinho Luca, que veio um macho ali para... Se é macho ou não, não importa, mas ele nasceu... A figura masculina. A figura masculina, porque o que ele vai escolher daqui para frente vai depender dele e a gente não vai influenciar na escolha dele, na opção dele, porque a gente tem mais é que acolher. Então, pais, por favor, acolham seus filhos independente da opção deles. Ele é seu filho. Ela é sua filha. Ah, mas eu não criei um homem para ser gay. Por quê? Por ele mudar o gênero dele, vai fazer diferença? Vai deixar de ser menos filha ou menos filha por conta disso? Não. Então, quando eu digo que a educação sexual começa... Né? São os detalhes, né, Ju? Mas vou deixar tu falar aí, porque eu não deixo. Não. Sabe que eu vou, né? Não, mas eu estava te ouvindo, até esqueci. Viu? E eu vou emendando. Se é para falar, eu falo um dia inteiro. Eu amo falar e desde pequena eu aprendi a ler e a escrever com 3 anos e meio. Olha. O meu neto, que vai completar 3 aninhos, já está lendo. Olha que coisa isso, gente. Genética, né? Não, eu acho que, na verdade, eu acho que tudo vai da educação também, da postura dos pais. E ele tem pai e mãe que ficam ali. Não que exige isso, não. Ele adora assistir vídeos. E ele, engraçado, o Mundo Bita, mas ele gosta de ver o Mundo Bita em inglês. Olha, e ele já está falando inglês, aí ele fala as cores em inglês, números, ele sabe até 20. Sim. Então, umas coisas muito doidas. Eu digo assim, olha só que coisa bacana. A gente nessa época... eu vou te dizer que nessa época, gente comia do terra, céu. Muito. A minha mãe disse que eu comia tudo que via pela frente, eu levava a boca. Palito de fósforo queimado. Ai, meu Deus. Tive anemia por causa disso, de comer as cabecinhas ali, a pólvora queimada. Gente, olha só. A gente não tinha internet, né? Não. E vou te dizer que a internet é uma faca de 2 gumes. Ela tem o lado bom e o ruim. Então, pais, fiquem atentos com seus filhos na internet, que nem tudo que está na internet é coisa boa. Tem muita bagaceira, muita informação errônea, que filtrar bem, né? Muita coisa errada por aí. Então, fiquem espertos, fiquem atentos. Não pense que é só dar o celular conectado e dizer te vira. Não, os pais têm que estar atentos. Porque muitas vezes, aí vem a questão da sexualidade, as crianças aprendem, os adolescentes, os jovens aprendem de uma forma errada, porque o que ele aprendeu foi na internet. E na internet, muitas vezes, não tem a essência da coisa. Essa essência vem de casa, dos pais. Então, eu sempre digo, eu fui educadora, eu fui alfabetizadora. Durante 13 anos, eu dei aula no Colégio Santíssimo Sacramento, carinhosamente conhecido como Irmãs Baianas. Então, durante esses 13 anos, enquanto educadora, eu falava muito para os pais. Muito cuidado com o que vocês falam para os seus filhos em casa. Jamais faça seu filho engolir o choro. Eu tive aluno com dislexia, por conta de engolir o choro. Então, muitos pais não percebem que pequenos gestos que estão fazendo em casa estão detonando com a autoestima da criança. Sim. E prestem atenção, a autoestima ela é construída nos primeiros anos de vida. Por que hoje eu vejo muitos homens e mulheres com autoestima baixa? Porque não foi bem construída, bem alicerçada lá atrás. Lá atrás, é verdade. E aí, consequentemente, tornam-se adultos inseguros, imaturos. Tóxicos também. Tóxicos, na maioria das vezes, principalmente os homens e mulheres também, porque a gente não está aqui só para criticar os homens, não. Tem muita mulher danadinha que também é tóxica. Dos dois lados, verdade. E relacionamento tóxico é uma coisa que acaba com a autoestima da pessoa. Acaba. E quando não, acaba até com a vida da pessoa. Sim, né? Muito. E aí vem que a gente se depara, porque começa a violência doméstica, Ju, ela começa dentro dos lares com as piadinhas, com as brincadeiras, que a gente entende que é piadinha, que é brincadeira, que isso, que aquilo.
e daqui a pouco começa a estender, a coisa toma uma proporção tão grande, é como uma bola de neve. Daqui a pouco o parceiro ou a parceira, ambos estão se agredindo moralmente, verbalmente, que vem a violência moral, a psicológica. Quando o homem começa, pô, mas tu tá gorda, mas tu tá barriguda. Sim. Pergunta para ele assim, tu achas? Tu já te olhou no espelho? Sim, por quê? Como que eu vou criticar o meu parceiro sem antes me olhar? Porque se eu estou julgando o outro, eu tenho que primeiro ser perfeito. É aquela criação, né? De julgar o outro, né? Aí, não, ninguém tem direito de julgar ninguém. Eu não julgo ninguém. Posso ser julgada, mas quem julga é o juiz de direito e na justiça divina é aquele lá, o ser supremo, que é Deus, é um só, independente de religião ou credo. Deus é único. Deus é único. As religiões são os caminhos que se tem para chegar até Ele, mas Deus é um só. Não tem Deus disso, Deus aquilo. Cada religião chama o Deus de uma forma. Tem o Jeová, né? Sim. Aí tem o Alá também, né? Os muçulmanos. Então, hoje os católicos que a gente acredita em Deus, Jesus Cristo, aí tem os messiânicos que acreditam em Deus, e no fundador, o Meishu Sama, que é o Mokichi Okada. Então, assim, tem o Buda, que também é um líder espiritual, que fez a sua história e que Krishna, faz. né? Hare Krishna. Então, quantos outros líderes espirituais que nós temos por aí até hoje, e que muitas pessoas se espelham através deles, né? Pensadores. Procura refúgio, né? E muitas vezes porque precisa, mas a gente precisa, para estarmos bem alicerçadas, a gente precisa estar conectada com Deus, independente de religião. Eu acho que a gente precisa acreditar em alguma coisa, né, Ju? Sim, tem que ter uma coisa. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. A gente tem que acreditar em alguma coisa. Então, quando a gente coloca Deus acima de tudo, não tem para ninguém. Eu sempre digo que eu entrego para o universo. Então, olha, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Verdade. Então, assim, ó, quando eu digo, vamos falar de preliminares? O que é uma preliminar para ti, Ju? É uma coisa que me cativa, né? No sexo, as preliminares. O que é preliminar no sexo para ti, Ju? Eu acho que para mim é mais importante. Mas que tipo de preliminares assim que tu curte? Um carinho. Viu, de entrevistado a entrevistadora. Já pronto, esqueci que eu sou a convidada. De carinho? Carinho, importante. Né? Dou aqui uma deixa. As preliminares já começam nas ações da noite anterior. Se você dorme de bundinha, mas não deu nenhum boa noite de beijinho, querido, tá lascado. Não pensa que tu vais ganhar um boquete na manhã seguinte, porque não vais ganhar, não. Agora, se quiser deixá-lo bem-humorado, acorde com um belo boquete, que tá tudo certo. Olha, eu nunca vi um homem tão feliz como um boquete no meio da noite. Gente, essa receitinha eu dou básica. E para todas as mulheres. E elas dizem depois, o feedback é incrível. Cibele, é verdade. Caracas, e haja disposição para acordar no meio da noite, né? Mas não precisa todo dia, vira rotina. E a rotina cansa. A rotina, muitas vezes, é isso que pega nas relações. Sim. É a rotina do dia a dia, que muitas pessoas não sabem lidar com ela, não é mesmo? Fica cansado, mas as preliminares vêm no ajudar, no lavar a louça, ele te fazer um carinho, de beijar muito, beijam-se muito, porque beijo é o termômetro do relacionamento. Quanto mais a gente beija, mais quer beijar, isso é muito... Ah, Cibele, mas isso era muito lá no começo do namoro, no começo do casamento. Por que com o passar dos anos o relacionamento vai esfriando? Por causa da retina, né? Vai caindo no desleixo, vai deixando de lado o autocuidado, o autoconhecimento. E muitas vezes a mulher vai se desconstruindo por causa do parceiro. A maioria dos casos... O marido da Ju casou com a Ju, ele sabe que a Ju sempre gostou de batom vermelho, de unha vermelha, de salto alto e tal. A Ju sempre gostou de se arrumar. E foi por essa Juliana que ele se apaixonou. Por aquela mulher exuberante que estava sempre pronta, sorriso no rosto, aquele sorriso largo. Tudo certo. Ah, mas de repente minha mulher deixou de usar salto, parou de passar batom. Por quê? E aí quando eu vou fazer uma anamnese nesse atendimento, eu começo a perceber que o homem desconstruiu a mulher. Sim, e a mulher permitiu se desconstruir. Porque ele começou, cada vez que ela se arrumava, tu vais com esse salto, mas precisa tudo isso para ir lá em tal lugar? Tu vai com essa roupa curta, mas será que um dedinho a mais, um palmo a mais, 4 dedinhos para baixo, não fica melhor? Aí a mulher assim, tu acha? A mulher às vezes ela se questiona, meu Deus, será que eu estou indecente?
Sim. Mas na verdade ela sempre usou aquele tipo de roupa, de vestimenta. Ele agora tá começando a mas ele está ela. começando a manipular de uma certa forma. Cuidado, porque relações tóxicas começam assim. O tóxico, a pessoa que é tóxica é sedutora, extremamente sedutora, mas também extremamente manipuladora. E aí é que o bicho pega. E sem se dar conta, sem perceber, a mulher se desconstruiu. Ela não é mais aquela refém, mulher, né? Que ela era. E aí vira refém do parceiro, sem se dar conta. Sim, quando vê já é tarde. Né? Exatamente, por isso que eu falo, quer ter um bom relacionamento, dialogue, diálogo íntimo. Íntimo já diz intimidade, entre quatro paredes. Verdade. Falar de intimidade é gostoso com o parceiro. Lógico Muita que quando gente tem vergonha, né? Muito, quando tu começaste a namorar com teu marido, como é que era a relação? Então, eu e Márcio, nós nos conhecemos desde que eu nasci, desde sempre. Ele foi meu vizinho e eu fui seguir minha vida, ele teve a vida dele, eu tive outros relacionamentos, ele teve outros relacionamentos. E um dia a gente conversando, decidimos ficar junto. Tá vendo? E casamos, deu certo. E tá dando certo. E tá dando certo. É isso aí. Agora, uma coisa que eu ouvi aqui nos bastidores é que é Márcio, né? É Márcio. Ele não te desconstrói, Não. ele te ajuda a Ao se contrário. construir. Ao contrário. Ou seja, ele gosta que tu esteja sempre arrumada em casa, Sim. que tu fique bonita pra ele. Outro dia eu tava indo no mercado, ele fez eu parar o carro e falou assim, tu vai com essa blusa? Olha! Eu tive que descer, Ó, me arrumar. Espelhem-se no Márcio. É E sério. no Jackson também, porque meu marido também é assim. Eu tive que descer, trocar de roupa, arrumar o cabelo. Não, o meu não chegou a esse passar ponto porque eu já faço isso, mas ele pergunta, tá bom assim? Pra te acompanhar, tá bom assim? Porque eu sou muito assim, eu vou no mercado, eu vou de qualquer Lógico, jeito. mas tá certo. Aí E ele- não tem coisa melhor do que a gente chegar em casa, colocar um pijama, uma pantufa, um roupão no inverno. Agora, no calor, a gente coloca um chinelinho de borracha, né? Para não citar marca, porque não patrocina, mas vamos botar um chinelinho de dedo e botar um shortinho, uma camiseta, uma roupa à vontade, um vestidinho largado, jogado, e ficar à vontade é gostoso. Sim, às né? vezes a gente tá olhando aquelas propagandas que passam no Instagram e fala assim, nossa, que roupa bonita. Por que tu não compra essa roupa pra ti? Olha! Acredita? Ele faz isso. Acredito. Então, eu acho que são esses detalhezinhos Que fazem a diferença, fazem a tá vendo? diferença. Tu és privilegiada também. coloquem Agradeça olho gordo. todos os dias. Não, já digo, ó. Agradeça todos os dias pelo marido que Deus te deu. Não, eu agradeço, assim, eu sou grata, porque- eu já tive outros relacionamentos, eu sei quanto é difícil. E, tipo assim, eu sou uma mulher bonita. Linda. Eu sei que eu sou. Tu é linda. Eu sei que eu não sou burra, eu sei fazer várias coisas. Eu tive muitos problemas com relacionamentos anteriores. De querer te desconstruir, porque a Juliana ofusca o brilho dos Isso. outros. E o Ela meu brilha marido- mais que os Sim, outros. aconteceu já. Acontece. Várias Mas vezes. é lógico que acontece. E isso, E o meu marido não é assim. viu que bênção. Isso é maravilhoso. Tipo, eu sempre gostei de ter meu próprio negócio, de ter minhas coisas. Perfeito, e tá tudo certo. E a maioria quer e ofuscar. que Ele- exatamente, porque tu tens o teu negócio, ele tem o dele, e isso é bacana. Tudo vai do acordo que se faz numa relação. E, ó, tem muitas pessoas que me perguntam como é que vocês conseguem, para mim e para o meu marido, porque eu estou casada há 8 anos com o Jackson, 7, né? 1 ano de namoro à distância, são isso 8 conta. anos juntos. E aí nós ficamos 24 horas por dia juntos. E muitos perguntam, Sibeli, como é que vocês se aguentam? Eu vou dizer, olha, naquele momento que a gente meio que É que um conhece o está outro. assim meio estremecido, que a gente está meio mal-humorado e que não é nem por causa de um e de outro, é por conta dos externos, digamos assim, dos fatores externos, aí a gente já conhece, respira, ó, tu tá muito agitado por isso, por aquilo, ele também me cobra, ele me chama atenção, olha, baixa um pouquinho, assim, tá exaltado, ou eu falo para ele, então a gente, mas assim, a gente nunca brigou por um motivo nosso, a gente vai discutir por isso, por aquilo, não. A gente sempre dialoga, eu sempre fui muito de puxar e conversar. Ele no início era muito fechado, alemão, sabe como é que é essa descendência? aquela criação, Os né? alemães são lindos, maravilhosos, mas são muito reservados, extremamente fechados, até por conta da educação que muitos tiveram. Sim. Então, e quero aproveitar e mandar um beijo para minha sogra, que eu amo de paixão e que é a responsável por ter me dado de presente o meu anjo, meu Jackson. Fez excelente trabalho na criação, Mas né? olha que ela e o sogro trabalharam bonito, né? Foi o pioneiro, aí, o primogênito da família.
E olha só, E eu vou dizer uma coisa. A mulher é quem faz o homem. A mulher, se ela for esperta, ela pode ter o homem na palma da mão. Se ela quiser. Tem que ter muito jogo de cintura. Não, basta usar a sabedoria. É que muitas vezes nós esquecemos o que nós sabemos e a gente se faz de burra para não... a gente faz de burrinha, meio bestinha, assim, às vezes, para fazer vistas grossas para as coisas que acontecem ao nosso redor. Muitos fazem isso, tá? Mas aí é que tá. Mas olha, um atento, não dá para fazer vistas grossas em tudo. Sim. Porque quando a gente tem um problema, o que a gente faz? A gente identifica esse problema, então a gente vai ver que forma a gente vai solucionar aquele problema. E muitas vezes a gente tem um problema, a gente se estressa tanto com aquele problema que o estresse daquele problema vai gerar outros problemas pra gente. É o efeito dominó, né? Se você tem um problema, solucione o problema. Entregue para Deus, lógico, corra atrás, porque Deus, se disser Deus, te vira. Não, vou ficar aqui sentada, tomando meu vinho e te vira, meu. O que é isso? Não, a gente tem que fazer por merecer, a gente tem que correr atrás, porque não adianta ficar sentada esperar acontecer na plateia, esperando o espetáculo acontecer. Não é para mim. Eu prefiro ser protagonista e assim participar também, tá? do espetáculo. Eu sou assim também, tá? Eu acho que todos têm que ser assim. Eu penso As também, pessoas, Ju. elas têm que se dar a oportunidade de ser protagonista. É verdade. Porque a maioria, elas têm medo, tem receio, tem vergonha. Aí é que tá. Mas não tenha vergonha, não. Olha, faz carão, joga cabelão, vai, faz, acontece, que tá tudo certo igual, gente. Tem mulheres que têm medo de ter o próprio negócio, de trabalhar. Não tem que ter, mas por quê? Mas justamente pela educação que ela teve. A né? maioria. Então, quando eu falei ali das preliminares, voltando só porque a gente está na relação sexual e a gente já vai puxando, visto como o universo é amplo, e tudo envolve a sexualidade. Eu estava vendo as laranjas aqui no teu pomar e aí uma laranja me remete também à sexualidade. Porque quando você descasca uma laranja crava e que você vai ali mexer, você vê os gominhos ali, aquilo ali muitas vezes representa o quê? Parece uma vagina. O introito vaginal, muitas vezes parece assim, nossa, olha só, parece um órgão genital. A questão do pêssego, algumas frutas que a gente já lembra da genitália. Sim, então, tem problema nisso? Claro que não, problema nenhum. Porque tudo está envolvendo a sexualidade. Tudo é sexualidade. Começa pelo prazer, o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de viajar, o prazer de caminhar. Tem gente que sente prazer em dançar, prazer em cantar. Eu sinto prazer em tudo que eu faço, em falar, em cantar. Prazer em comer, melhor ainda. E comer com vontade é muito melhor, né? Muito melhor. Sem culpa, né? Sem comer sem culpa. Eu como de tudo. Quando eu tenho vontade de comer, eu como mesmo. E principalmente depois da partida da minha mãe, que a minha mãe foi acometida por um câncer que impedia ela de sentir o paladar, o gosto da comida. Ela não tinha mais paladar e tinha perdido totalmente o apetite. Então ela dizia, minha filha, parece que eu estou comendo isopor. Eu digo, mãe, eu nunca comi isopor. Ela assim, nem eu, mas parece. Mas não tem gosto. E eu digo assim, mas não tem gosto. Então ela dizia assim, tá vendo quando eu dizia para vocês, né, que bobagem, essa coisa de cuidar, não pode comer isso ou aquilo, que tem que fazer dieta. Minha mãe nunca fez dieta, a não ser quando o médico botava na parede, né? Dizia... Ela sempre foi cardiopata grave, hipertensa desde os 16 anos, desde os 15 anos, na primeira gestação, que foi mãe aos 16. Então, teve uma série de coisas que ela nunca se importou com esse negócio. Ela sempre dizia, meu pai também dizia, que não tem nada se compara a uma mesa farta. Sim. Então, a gente pode economizar em tudo menos na comida. Comer faz bem, a gente comida fica feliz, faz né? parte. Então, o comer, o prazer que a gente tem em comer, em beber, é o mesmo prazer, um pouquinho diferente da questão sexual, do prazer sexual. Isso quando não for melhor. Olha, eu sou suspeita. Porque eu acho que para uma pessoa estudar sexualidade, ela tem que gostar de sexo.
Mas não quer dizer que por ser sexóloga eu tenho que entender ou fazer ou ter feito tudo no que se refere às práticas sexuais. Lógico que eu gosto de sexo, sim. Gosto de inovar, gosto de coisas diferentes, de fazer uma surpresinha para ele de vez em quando. Estou esperando ele fazer um striptease para mim. Ele está meio relutante, porque o alemão é mais envergonhado, é tímido. Mas como eu digo que a mulher é que faz o homem, acho que com jeitinho... Vai influenciando. Ele vem. Ô, Sibeli, tu sendo sexóloga, qual foi a maior mentira que um paciente já te contou? A maior mentira? Olha, tantas mentiras, mas a maior de todas, eu acho que é uma coisa nata, né? O homem, quando ele tem relação sexual com uma mulher, quando o homem transa com uma mulher, ou que ele tem, independente do parceiro, quando ele tem uma relação sexual, principalmente, vamos falar aqui dos héteros, isso é muito genuinamente hétero. É uma característica genuinamente hétera. Olha, o homem, se ele come e ele não contar para uma amiga, é como se não tivesse comido. Infelizmente. Por que isso, né? Aí é que tá. Exatamente. Eduque seus filhos para que respeitem o indivíduo. Não eduque seu filho e diga assim: este é birrudo igual o pai. Este vai passar o rodo na vizinhança inteira. Isso é terrível. Ai, que feio, né? Feio. Nem combina mais hoje em dia. Não, e isso você vai ver as consequências, não agora, mas vai reverberar lá na frente. Sim. E lá na frente, quando isso reverberar, vai ser de uma forma bem negativa. Sim. E aí, quando seu filho for um pegador e dizer assim: meu filho não para com ninguém, quer pegar todo mundo, ora, você educou ele dessa forma, por que ele vai ser diferente? Então, por isso que eu digo, a questão dos órgãos genitais, meninos e meninas, orientem quem pode tocar no órgão, olha, quem pode tocar no pênis, quem pode tocar, eu sempre falo, o meu neto chama de pintinho, quem pode tocar no pintinho, porque o piu-piu é o pinto, ave. Sim. Aí o pintinho ele chama de pintinho, que a mãe ensinou pintinho e ficou pintinho. Assim, né? As meninas têm pepeca, tá, mas quem que pode tocar na pepeca da criança? A mamãe, o papai, a vovó, quando troca a fralda. Tem que orientar a criança, né? Ensinar quem pode ou quem não pode tocar no seu corpo. Verdade. Porque já começa o abuso sexual muitas vezes na infância, e aí eu trago isso agora para a nossa conversa, porque muitos homens queixam-se que a mulher não é chegada ao sexo, a minha mulher é muito travada, a minha mulher não gosta de sexo oral, a minha mulher não faz nem o sexo oral em mim. Procure um profissional na área para saber as causas, o que está acontecendo, puxe ela para uma conversa, porque muitas vezes tem que quebrar esse tabu, a gente, né? Tem que saber entender, procurar entender o porquê que a mulher tem esse tipo de comportamento. Sim. Porque muitas vezes ela foi molestada lá na infância. E ela traz esta bagagem para a vida atual, para os dias atuais, um trauma muito grande, uma aversão muito grande. Sim. Como que uma mulher vai conseguir relaxar, ter uma relação sexual prazerosa com seu parceiro, sendo que lá atrás na infância ela foi forçada a fazer sexo com uma pessoa muitas vezes até próxima da família, sim, quando não o pai, o padrasto, o tio, o vizinho, infelizmente vai saber o que aconteceu lá. Então, homens, parem de julgar as mulheres. Mulheres, não julguem os homens também, não atribuam as falhas também, todas as culpas do mundo aos homens, não. Todos nós tivemos uma educação e diferente. Ninguém nasce sabendo e ninguém nasce sabendo. Então, eu penso que a educação sexual, como a educação como um todo, ela vem de casa. Então, eduque seus filhos sexualmente em casa, para que eles não cheguem na rua e comecem aí a cair na promiscuidade. Exatamente, mostrar, eu sempre digo, porque já começa os pais a educarem os filhos, antigamente tinha muito disso, não, meu filho vai ser macho alfa, sempre. Vou levá-lo num prostíbulo lá, não vou dizer zona que fica muito vulgar, né? Num prostíbulo, uma casa noturna, quero ir lá numa casa, vou pegar uma profissional do sexo, vou pagar para ti, hein, fulano? Então, o filho com 13 anos vai lá, a primeira relação sexual é com uma profissional de sexo. Meu Deus do céu, aquilo ali vai ser traumatizante. E o pai orgulhoso, falando para os amigos, para os parentes, que o filho perdeu a virgindade, esse é macho.
Mas o filho, muitas vezes o pai nem sabe qual a escolha do filho, nem se o filho gosta de mulher, se gosta daquela fruta, ou disso, ou dessa fruta, ou daquela outra. Nem sabe, ninguém verdade. sabe, porque isso tudo é construído e aí traumatiza. E por que a gente educa as meninas? Senta direito, fecha as perninhas, não mostra a calcinha, e menina é toda escancarada. Ah, esse é o bom, ele é o cara. Não, vai para os dois, a educação, o comportamento, vai para os dois, né? Então, essa questão da genitália, principalmente na infância, eu acho de extrema importância educar os filhos para que... E a gente não pode julgar essa mulher ou aquele homem ou isso ou aquilo. E muitas mulheres são julgadas de forma errada, de maneira errônea pelo parceiro, justamente por isso, porque eles não sabem. Falta de conhecimento, né? E muitas vezes até a mulher, ela não consegue ela não se liberta, externar, né? Se libertar sexualmente. E procurar ajuda, ela tem por vergonha. Por conta de traumas que ela teve, porque tem vergonha. Muitas têm vergonha do corpo. Eu acho assim, eu fico apavorada até de uma certa forma, impressionadíssima quando mulheres dizem que nunca nem olharam a sua pepeca lá embaixo com o espelhinho. Muitas mulheres nem nunca se viram. Se você não conhecer o próprio corpo, você vai conhecer o de quem? Quem que vai conhecer, né? Quem é que vai conhecer? Se você não conhecer o seu corpo, você tem que se tocar, tem que se massagear, saber as zonas erógenas, aonde tem terminações nervosas, aonde você gosta de sentir prazer. Por exemplo, eu digo que eu já senti orgasmo sendo tocada na axila. A axila não tem terminação nervosa nenhuma, mas como? Porque o orgasmo não está nas zonas erógenas, o orgasmo está aqui, na cabeça. Então, por isso que eu digo, às vezes a mulher diz, o meu marido não está dando mais no couro, mas tem que conversar, a cabeça dele deve estar bem atribulada, porque geralmente os homens pensam com a cabeça de baixo. Se a cabeça de baixo não funciona, é porque a de cima está totalmente congestionada. Bagunçada. Ô, Cibele, o que é uma pessoa ninfomaníaca? Ninfomaníaca é aquela pessoa que é louca por sexo, é tarada por sexo. Isso tem a ver com a criação também ou não? Com certeza. Muitas ninfomaníacas que eu conheço, porque foram molestadas na infância. Sério? Infelizmente. E é mais homens ou é mais mulheres ou é tanto faz? Mesmo... Bom, os homens já têm naturalmente uma tendência a gostar mais de sexo. Não é que eles gostem mais, mulheres também gostam. É que nós somos sinestésicas, o homem é mais visual. Mas nessa vibe de que mulher gosta tanto quanto, já começa por aí, né? Às vezes nós somos rotulados de que não gostamos de sexo. Nós gostamos, só que somos mal exploradas. Sim, e mal ensinadas. Mal ensinadas, mal exploradas. E a falta do autoconhecimento também prejudica muito e contribui, né? Mas a ninfomaníaca ou ninfomaníaco acontece independente de gênero, né? E isso precisa ser muito bem trabalhado, porque... Essa é uma doença? É um transtorno? Pode ser considerado um transtorno. E tem cura um transtorno? Isso? Tem terapia, tem tratamento, tem terapia. Tem pessoas que pensam por exemplo, eu posso todo. até citar um exemplo de uma pessoa que não teve isso na infância, mas que numa chavinha que ela virou dentro dela, num despertar, ela virou uma ninfomaníaca. Olha. É muito louco isso. Porque a pessoa não consegue trabalhar direito, não faz ela nada pensa direito. em sexo o tempo todo. O dia inteiro, né? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E a pessoa sadomasoquista? Ai, adoro. Sério? Mas não é perigoso? Por que perigoso? Não sei, sei lá, entre tem gente quatro que paredes, deixa eu explicar aqui, que entre quatro paredes vale tudo. Vale tudo o quê, Cibele? Vale tudo. Tudo o que o casal permitir. Inclusive até trazer fantasiosamente, mentalmente, uma terceira ou quarta pessoa para o quarto, para quatro paredes, pode, está fantasiando, é fetiche, é fantasia. Agora, quando você quiser colocar em prática, cuidado, porque não é qualquer casal que tem maturidade, tá? Maturidade para lidar com isso. Porque geralmente é muito interessante, é engraçado porque tem aparecido muitos trisais. Eu tenho visto o poliamor, bastante, né? O poliamor está aí já há muito tempo, sempre existiu isso desde antes de Cristo, Sim, né, na história. Mas eu vou dizer para vocês que geralmente quando se quer colocar uma terceira pessoa na relação para viver um poliamor, quando tem um casal hétero, geralmente eles querem colocar, o homem ele quer uma
segunda mulher. Agora eu pergunto, se for 2 homens e uma mulher? Ah, o homem já não quer. Então já vem aí o machismo escrachado, assumido, que não é nem enrustido, né? Não é enrustido, né? Mas o sadomasoquismo, ele veio, sempre existiu. Sempre existiu. O que é o sádico e o que é o masoquista? Sadomasoquismo. O sádico é aquela pessoa que sente prazer em fazer o outro sentir dor durante uma relação sexual. Isso é o sádico. Ele sente prazer em fazer o outro sentir dor. Isso é normal ou isso é um transtorno? Não, é normal. É normal? É normal. Depende dos limites, porque tudo tem limites também. E quando eu digo que vale tudo entre 4 paredes, por isso que é bom ter um acordo. Sim. Christian Grey e Anastasia Steele, em 50 Tons de Cinza, e na trilogia dos 50 Tons, o Christian, ele fez um acordo, né? Um contrato. Mas a Anastasia, ao lê-lo, ela disse, por que eu vou ter que assinar isso? Não assinou. Então ela mostrou por A mais B que ela não precisava de um contrato para colocar em prática as fantasias dele e, consequentemente, as dela, que ela não tinha fantasias, ela era virgem. Tudo era muito novo. Ela se arriscou a conhecer tudo. Ela se entregou de corpo e alma, por quê? Porque ela se apaixonou. E quando nós nos apaixonamos, nós nos entregamos, nós nos emburrecemos e muitas vezes enlouquecemos durante a paixão. Verdade. Agora, amor é uma construção. Amor vem se construindo com o passar do tempo, né? Dia a dia é um tijolinho que a gente vai colocando. E eu acho muito legal a tua história do Márcio, porque vocês construíram um bom alicerce. Ele já te conhece desde que tu nasceu, te pegava no colo e tal. Então, olha só, tudo isso vocês só foram ficar alguns anos atrás, muitos anos depois, teve vários relacionamentos, tu também teve, para depois, olha só, mas o destino já estava traçado, fazia parte do processo, mas a gente tinha que ter paciência. Ah, Juliana, será que um dia eu não vou encontrar uma pessoa legal, que esteja à minha altura, e que eu esteja à altura dela? Será que eu não vou encontrar um homem que me mereça de verdade como eu sou, e que aceite como eu sou? Tá aí, chegou a vez da Ju, como chegou a minha, como chega do fulano, do cicrano, e às vai vezes chegar a gente tem que ter paciência também. E às vezes chegou e a pessoa nem se dá conta. Às vezes tem que ter paciência. Mulherada, não reclame do marido, não. Não reclame, não, porque olha... Assim como tem os homens que já estão se jogando para fora do armário, inclusive os casados aí já estão, tá tudo certo, mas assim, eu penso que tá tudo certo mais ou menos, né? Porque... eu não desejaria isso para ninguém e não gostaria que fosse para mim. De repente, o meu marido chega e diz, olha, estou te trocando para ficar com um homem ou com uma mulher. Ninguém quer ser trocado, mas uma coisa eu posso garantir, ninguém ocupa um lugar que não esteja vago. Sim. Entendam isso. Como muitas vezes é uma característica até bem feminina da gente, de... quando um homem ele trai a mulher, vai dizer, a culpa é sempre da outra. O sem vergonha foi ele que traiu, ele era o teu parceiro, ele que era casado contigo. Por que a outra é sempre a sem vergonha, a puta, a vagabunda? Não, ele é tanto quanto. Sim. Ambos são culpados. Às vezes a amante nem sabia que ele era casado. Exatamente. Ah, falaste tudo, porque eu conheço, aí é que tá. A maior mentira foi justamente essa. Foi essa? Quando o sujeito mentiu descaradamente que era solteiro, ficou noivo, inclusive de uma outra pessoa, sendo casado e com filhos em casa. Ah, isso tem muitos, né? Num relacionamento, quando há traição, ambos são culpados e ambos são inocentes. Na verdade, eu não digo nem ambos, só o casal. Porque a terceira pessoa que passa a ser acusada, a ré, né? Ou réu. O que é um ledo engano também, porque se alguém traiu, alguma coisa se perdeu por aí nesse caminho. Sim. Então, quando eu digo que ninguém ocupa lugar que não esteja vago, digo que os homens traem por trair, é porque o homem tem aquele instinto sexual, aquela coisa, vai pelo instinto. A mulher, ela trai no primeiro momento por vingança. Por vingança, né? Mulher é vingativa, siga ele. Mulher é vingativa. E quando a mulher diz que vai fazer, ela faz. Ela se vinga. Ela se vinga. O segundo motivo pela qual a mulher trai é quando ela se envolve emocionalmente com uma terceira pessoa, né? Com um outro parceiro ou uma parceira. E
por último, aí sim é só por atração física, porque como nós somos mais sinestésicas, temos que ouvir, sentir, aquela coisa do olfato, tem que sentir o gosto, o paladar, tem todo um processo de trabalhar a cabeça, aquela coisa, porque a mulher é mais entregue, aquela coisa. E a sexualidade, ela está ligada, é uma linha tênue, sexualidade e espiritualidade, não misturando religiosidade, que a religiosidade está bem fora. Sim, né? É diferente. É outra coisa, né? Agora, a sexualidade com a espiritualidade está bem ligado. Agora, voltando ao sadomasoquista, o sádico é aquele que sente prazer. Então, lógico, tudo com muito cuidado, vai da conversa, porque imagina, se teu marido chegar em casa todo vestido, né, com aquelas roupas vinil, roupa de vinil, fivelas e mordaças, e chicote, chibata, e olha, e relho, tem para todos os gostos, gente, tem para todos os gostos, tem para tudo, algemas, enfim, um monte de coisa. E aí nunca nem conversou com a Ju sobre isso, a Ju vai dizer assim, tu enlouqueceu? O que aconteceu? Como assim? Né? Lógico que tu ia levar um susto e vice-versa. Então, geralmente, quem procura inovar no sexo são as mulheres. Sim. As mulheres querem agradar os parceiros e estão buscando cursos, palestras, elas estão sempre indo em sex shop, porque hoje quem vai em sex shop, a maioria são mulheres. Homens vão bem pouco, eles procuram comprar pela internet. A mulher gosta de ir lá no físico, de apalpar, de tocar, já conversa com a vendedora. Já pede dicas. Já pede dicas, a vendedora bem instruída, ela já vai dizendo da forma como se utiliza o produto, né? Então, é dessas coisinhas assim. Agora, o masoquista é aquele que sente prazer, né, durante a dor no ato sexual. E eu vou te dizer que isso é muito comum. É comum. Mas como? Ora, desde que esteja no acordo. Por exemplo, bater no rosto, nem pensar. Não, eu particularmente não gosto. Mas um tapinha na bunda não dói. Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói mesmo. O que é combinado não sai caro. O que é combinado não sai caro, pode dar uns tapas com mais força. Eu vou dar uma dica, quer bater? Conchinha, não bate com a palma, porque você não vai bater para machucar. Ué, mas não é para sentir dor? Calma. Dor é uma dor prazerosa. Sim. É sentir prazer nessa dor. Tanto que é comprovado cientificamente que o orgasmo alivia dores, cefaleias, enxaquecas. A própria Universidade de Münster, na Alemanha, fez um estudo científico e comprovou que o sexo, na essência, tendo orgasmo, porque não é só sexo em si, gente, tem que ter orgasmo. Muita gente nem sabe o que é orgasmo. Tem que gozar sim, tem que ter o gosto, tem que ter o orgasmo, tem que chegar ao clímax para poder aliviar a dor, que sexo aliviador alivia, mas tem que gozar. Não é só chegar no coito e pronto, tudo depende das preliminares, o beijo, tudo começa pelo beijo e assim vai, né? E beijo francês, beijo grego, e aí tem beijos de todas as nacionalidades. Cada um escolhe a sua. Cada um escolhe a sua e pode usar um pouquinho de cada durante o ato, que é uma delícia. Agora, o sadomasoquismo não precisa se preocupar, desde que você tenha um bom diálogo íntimo com o parceiro. O que vocês acham? Olha, e muitas mulheres se preocupam, que dizem assim, ele adora puxar nos meus cabelos com tudo. Por que naquela hora ele gosta de puxar nos cabelos? E a mulher às vezes se incomoda, entra na vibe, relaxa. Sente um prazerzinho ali, que rola um prazer. Se ele está te puxando no cabelo, é porque ele sente prazer em te puxar no cabelo. Aí eu tô vendo tu com esse rabão de cavalo aí, já tô imaginando. Aí, porque a sexóloga é isso, já fica até... Se ele puxar isso aqui, cai, isso aqui é falso. Esse é um aplique? É falso? Não, por favor, mulherada, não vão entre quatro paredes com mega. Mega ou aplique, só o aplique. O mega ainda é mais fechadinho, mais certinho. Agora, vai com um aplique desse pro motel. A mulher já vai se desmontando na chegada. Eu vou ali fazer xixi e já volto. Porque a mulher nunca disse que vai ali fazer xixi. Vou ali e já volto. Aí quando a mulher vai ali e já volta, daqui a pouco ela volta. Gente, quando o homem começa a olhar, ele diz, cadê a mulher que entrou no banheiro? Porque ela deixou os cílios postiços, às vezes caiu, ela não tem onde colar. Deixou lá, deixou o aplique do cabelo, ela tirou o sutiã meia taça, peito, pá, aquela calcinha que aumentava o bumbum, aquela meia calça que segurava a celulite e que agora está tudo à mostra. O que eu faço nessa hora, Sibeli? A meia luz. Não precisa acender todas as luzes, não. A meia luz. Olha, gente, a meia luz tudo funciona. Nada no escuro, porque o homem é visual, então a meia luz é o ideal. Tá certo. Vamos encerrar por aqui para não ficar muito longo, gente. Não, mas não tem uma hora? Já, Ju! Já tá na hora!
Parece Porque assim se a que gente foi uma conversa- rapidinha. Vamos dar uma, Não, foi bom? Mas a gente tem que ter espaço pra gravar outras vezes. A gente Ah, conversar então tá tudo certo. hoje. Ih, Ju, tu acha que hoje a gente daria conta de conversar Não, tudo? Não. tem que vir mais vezes. Quem quiser me seguir no Instagram, @AMaisMulherPalestrante. Ai, que tudo, que luxo. Sibeli, adorei. Ai, eu vou adorei. te dizer que eu tive orgasmos múltiplos contigo aqui hoje, Ju. É bonito, Linda gente. nesse teu look tigresa, tá a cara Gostou? da riqueza. Eu vim pra provocar também, viu? Ai, não, eu tô ligada, E olha, Tu vê a cara da sadomasoquista. sedução, ó, sadomasoquista, já tá com a calça de couro, botas. Pois é. É, bem, ó, gente. Só pequei no aplique, se puxar cai tudo. Não, se Mas tá puxar, certo. cai, mas não dá nada. Solta, vai ao natural, que tá tudo certo, porque o homem gosta da beleza natural, mas ele gosta dela montada também, mas na hora do desmonte, tá tudo certo. Tá bom. Obrigada, Eu que te Sibeli. agradeço. Gratidão por esta oportunidade. E a gente vai se ver mais vezes ainda. Vai, eu quero vir aqui pro pescar. Não, pode vir, passa um domingo aí pescando. Tomando vinho Tomando que vocês vinhozinho. fabricam aqui. É. Ai, que delícia. Um Já luxo. temos programa para domingo, viu, marido? É bem gostoso mesmo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa e até a próxima. Tchau!